bom dia! Bem-vindos ao Agronacional. Feliz Natal! É muito bom ter vocês aqui comigo toda semana. Um programa onde visitamos fazendas e produtores rurais por todo o Brasil para te mostrar como é a vida e os trabalhos do agro brasileiro. E você vai ver daqui a pouco. Quem olha de cima confunde os muitos tons de verde às cores da terra. São inúmeras árvores que rodeiam os cafezais, intercalados ora com milho, ora com braquiária ou outro consórcio. As estradas que circundam o município de Divinolândia, interior do estado de São Paulo, percorrem um tipo de relevo e um cultivo especial, as montanhas e a cafeicultura regenerativa. Dizem que os primeiros passos para o surgimento da energia eólica foram os antigos moinhos, lá no século XII. Mas os mecanismos de transformação de energia eólica, aquela gerada a partir dos ventos, como conhecemos hoje, são mais recentes. Datam do século XIX. É aquela égua que todo criador de marcha picada tem ciúme de quem tem. Ela é realmente uma égua com uma sequência na picada, o estilo da picada. É bonito de se ver e ela é praticamente perfeita. A cana-de-açúcar é uma das primeiras culturas agrícolas do mundo. A descoberta foi há milhares de anos na Nova Guiné, mas na Índia que fez sucesso. Depois, foi trazida pelos portugueses ao Brasil. Aqui, a primeira muda foi plantada na capitania de São Vicente, mas foi no Nordeste, principalmente na capitania de Pernambuco e da Bahia, que os engenhos de açúcar se multiplicaram. E quando o assunto é qualidade do cacau, a resposta é uma só. O cacau de qualidade é aquele cacau que é bem fermentado e que sofre todo o processo de secagem e fermentação no momento adequado, nos procedimentos adequados. Se o produtor faz isso, a gente tem uma amêndoa de boa qualidade para ser processada. O agropecuarista uniu tecnologia, compromisso com sustentabilidade e respeito às pessoas no modelo produtivo rentável, encarando a propriedade rural como um organismo agrícola vivo. No início dessas primeiras chuvas, antes da estabilidade pluviométrica, é importante realizar um levantamento técnico com o grande intuito de identificar essas plantas invasoras, identificando essas plantas, sermos mais assertivos na escolha de um produto ideal para que possamos ter efetividade sobre elas. É importante nos atentar com um dos principais fatores no processo da degradação da pastagem, que é a infestação agressiva de plantas daninhas. Olá, você está assistindo ao Agronacional, um programa da TV Brasil em parceria com o Canal Rural. E eu sou Jaqueline Silva e vou te acompanhar sempre nesta jornada pelo universo agro com muitas informações e boas histórias. E neste episódio especial de hoje, nós vamos rever algumas das melhores matérias da temporada. E para começar, vamos até uma fazenda que faz a produção regenerativa de café. Essa forma de agricultura visa o cultivo sustentável e sem o uso de insumos químicos. Vamos saber mais? Quem olha de cima confunde os muitos tons de verde às cores da terra. São inúmeras árvores que rodeiam os cafezais, intercalados ora com milho, ora com braquiária ou outro consórcio. As estradas que circundam o município de Divinolândia, interior do estado de São Paulo, percorrem um tipo de relevo e um cultivo especial, as montanhas e a cafeicultura regenerativa. Nas terras do sítio Nossa Senhora das Graças, o café fez morada de mansinho. Hoje, são 10 mil pés. O João diz que o interesse pela cafeicultura veio aos poucos, despretensiosamente. Mas nem por isso deixou de ser especial na sua vida e também na qualidade do grão. A gente adquiriu a propriedade mais com fins de recreação, para os finais de semana, né? Então, aí a gente conseguiu comprar a propriedade. E aí a gente tinha a intenção de montar um parquinho ali para as crianças, colocar uma piscina e vir aqui aos finais de semana. Só que aí, como a área é grande,
né? Assim, vamos dizer, pra gente é grande, né? Aí a gente falou, vamos plantar café, porque já tinha um pouco de café quando a gente comprou a propriedade. Aí a gente arrancou todos os cafés que tinha e plantou esse café novo, né? Só que nesse primeiro nesse primeiro contato com o café, eu não gostei muito, não que eu não gostei, não me interessei, era mais o meu pai. Só que aí, com o passar do tempo, eu fui gostando, fui pegando amor, né? Porque a cafeicultura você vai pegando amor, é um trabalho muito gratificante. A família do João cultiva café em uma região onde os pequenos produtores usam de alta tecnologia, sustentabilidade e foco na agricultura regenerativa. Essa missão no campo é incentivada e apoiada pela Associação dos Cafeicultores de Montanha de Divinolândia, a APROD, que reúne 68 cafeicultores locais. Juntos, caminham para desenvolver ainda mais a cadeia produtiva deste grau. A cafeicultura regenerativa, na minha maneira de pensar, é unir o que os meus avós fizeram lá no passado, de maneira natural, com o que a tecnologia de hoje. Que a gente não pode mudar a nossa forma de agir e pensar de uma hora para outra. Então a gente está buscando maneiras de melhorar esse planeta. E a forma que a gente encontra na nossa realidade é a agricultura regenerativa. Para imprimir uma gestão profissional, é cada vez mais capacitar os nossos produtores, para que eles próprios consigam gestar o negócio deles, eles entenderem de todo o processo, entendeu? Então, assim, ele conhecendo o café dele, ele conhecendo como o mercado funciona, ele vai ter capacidade, então, de adotar toda essa tecnologia nova. Caso contrário, não vai ser tão fácil. E quais manejos fazem parte da cafeicultura regenerativa? A cafeicultura regenerativa que a gente começou a trabalhar é usar de manejos alternativos, fugindo do químico, como era usado antes, pensando na sustentabilidade, não só econômica, como social e ambiental. Algumas práticas que a gente usa é o manejo do mato, que tanto pode ser a roçada, o uso de plantas de cobertura, como aqui na propriedade foi usada o mix de sementes, que é a junção de leguminosas e plantas de cobertura, que tanto servem para atrair inimigos naturais de broca, de bicho mineiro, quanto polinizadores na época da florada. E essas plantas, depois de roçadas, vão formar uma cobertura de solo, que serve tanto para diminuir a temperatura do solo, quanto aumentar o teor de matéria orgânica. Outras práticas que são usadas são os insumos biológicos, que foge um pouco também do químico, tanto para controle da broca, usado a bovéria, que faz a colonização e mata a broca mesmo dentro do fruto, e usando alguns bioestimulantes, que atuam na planta como no sistema imunológico da gente. A planta não tem, mas age como se fosse, induzindo ela à resistência, tornando ela assim mais resistente ao ataque de pragas e doenças e diminuindo o custo de produção com o uso de insumos químicos. Em 1845, o Brasil era responsável por 51% da produção mundial de café. Hoje, em pleno século XXI, o país é o maior produtor e exportador mundial desse grão que já conquistou o mundo. Para o agrônomo, o cultivo do café hoje, sem dúvida, é mais sustentável do que no passado. As técnicas de manejo e de conduta da lavoura, comparado com anos atrás, se diferem muito. Hoje o produtor de café, ele é um produtor mais informado, tem mais acesso a informações, no caso, internet, cooperativa, alguma própria assistência que ele mesmo acaba contratando e tem uma visão maior de sustentabilidade, que não é uma lavoura de ciclo curto, que em 3 meses ele está desocupando a área entrando com outra cultura. O café, por ser uma planta perene, ele tem que ser tratado com respeito para na próxima safra ele te devolver aquilo que você fez uma safra antes. Então ele tem que ser sustentável de uma forma que ele se mantenha por muitos anos e sendo produtivo. Quem acompanha o café sabe que ele passa por vários processos para se tornar uma bebida especial. Quer ver só?
Primeiro, ele é colhido e beneficiado no campo. Depois é trazido para a associação, onde vai passar por uma triagem através dessa máquina, que é uma máquina de rebenefício. Aqui vão ser separados as pedras, os paus e também vai acontecer uma separação por tamanho, densidade, formato e cor. Depois de tudo isso, é que se tem um grão especial. Diante de tanta grandiosidade, difícil imaginar que a primeira muda da planta veio em 1727, trazida por um bandeirante a serviço da coroa portuguesa. O governador do Maranhão, ele incumbe um sargento, né, o Francisco Palheta, de ir para a Guiana Francesa com a função mesmo de trazer uma muda daquele grão, né? E surge também uma lenda que o Francisco Palheta se envolve com a esposa, né, com a mulher do governador da capital da Guiana, tudo, e ganha de presente, isso de forma clandestina, essa muda e o café entra dessa forma no Pará, né, e tenta ser produzido no Pará, né, no Norte e no Nordeste, mas não consegue que a produção seja realmente eficaz, e depois ele chega no Rio de Janeiro, onde ele tem, durante aquela era do Império, ele consegue ser produzido em grande escala, né, e começa a ser o principal produto da pauta econômica do país. Economia e consumo que continuam girando. Segundo a Associação Brasileira da Indústria do Café, a ABIC, a safra em 2022 deve ser de mais de 60 milhões de sacas. Ainda segundo a associação, o Brasil é o país que possui o maior número de propriedades agrícolas com práticas e certificação de sustentabilidade. Um futuro ainda mais promissor para o ouro negro, amor antigo dos brasileiros e de tantos cafeicultores como o João e a sua família. Sim, acredito que sim. Acredito que agora essa nova geração, cafeicultura jovem, que eu vejo muitas hashtags aí no Instagram, vejo muita ali, cafeicultura jovem. Acho que a gente está buscando isso. Nós, jovens, a gente está entrando na agricultura agora, a gente quer novas tecnologias, a gente quer um produto mais saudável, a gente quer alta qualidade e a gente quer também produtividade, que a gente busca também o retorno financeiro, né? Manejo sustentável, novas tecnologias e resultados financeiros positivos. E agora vamos falar de uma fonte energética limpa. O Brasil é o 6º maior produtor de energia eólica do mundo. E no Piauí, 4º maior produtor do país, os ventos têm ajudado a combater os problemas de energia da região. Dizem que os primeiros passos para o surgimento da energia eólica foram os antigos moinhos, lá no século XII. Mas os mecanismos de transformação de energia eólica, aquela gerada a partir dos ventos, como conhecemos hoje, são mais recentes, datam do século XIX. É uma energia limpa, sem produção de resíduos, com baixo impacto ambiental se comparada a outras fontes. Mas na prática, como ela acontece? A energia cinética ela se transforma em energia elétrica através da força do vento que incide sobre as pás, que são projetadas para captar esse vento. Dentro do aerogerador a gente tem um gerador que produz essa energia em 400 volts. Ao lado de cada aerogerador a gente tem uma subestação unitária, onde a gente tem um transformador que eleva essa tensão de 400 para 13.800 volts, que é para ela ser transportada até uma central. E nessa central passa a receber toda a energia produzida na usina, onde um transformador principal transforma toda essa energia de 13.800 volts para 69.000 volts, onde a gente injeta numa linha de transmissão e entrega na distribuidora local. A transformação do vento em energia elétrica acontece no interior de aerogeradores, grandes estruturas que se assemelham a moinhos. Em escala mundial, a China, os Estados Unidos e a Alemanha assumem posições de destaque nesse ranking. Já o Brasil aparece na 6ª posição em capacidade instalada. Na divisa dos estados do Piauí e do Maranhão, na chamada região do Delta do Parnaíba, 2 empresas operam nesse setor. O estado do Piauí ocupa hoje a 4ª posição entre os maiores produtores de energia eólica do país. E essa geração de energia limpa resolveu um antigo problema na região.
Parnaíba a gente tinha bastante problema de falta de energia, né, de interrupção no fornecimento. Até porque essa energia que abastecia Parnaíba, ela vinha das hidrelétricas de muito longe. E com o reforço das eólicas, assim, deu uma garantia maior nessa geração, nessa produção e distribuição de energia aqui na região, o que deu uma maior confiabilidade na energia de toda a planície litorânea. Impactos positivos que se refletem também no meio ambiente. A sociedade é impactada como nisso? Nós temos menos emissão de CO2 na atmosfera e com isso nós contribuímos para uma mudança climática totalmente contrária do que nós estamos vivendo hoje. Dentro do complexo, na região do Parnaíba, nos deparamos com um viveiro de mudas nativas, responsável pela recomposição de 92 hectares de florestas com mais de 15 espécies diferentes. E aqui, os benefícios também vão além do ambiental. O social desponta como uma ferramenta importante. Uma consultoria em gestão socioambiental fechou parceria com a empresa com um projeto que criou uma associação de produtores. A gente consegue aí, fomentar a geração de rendas em aproximadamente 17 famílias dentro dessa associação com a aquisição da semente. E um projeto ambiental onde a gente vai potencializar as nossas áreas de vegetação nativa, aumentando assim o sequestro de carbono, contribuindo por outros organismos de desenvolvimento sustentável da ONU também. Então, um projeto que envolve o pilar ambiental, social, de uma forma bem fortalecida aí pela empresa. Uma realidade que contempla todas as letras da sigla ESG, ou no português, ASG. Ambiental, social e de governança. Tudo isso ao mesmo tempo em que modifica o cenário energético brasileiro. É o Brasil, mais uma vez, como exemplo para o mundo quando se trata de geração de energia limpa e sustentável. E não perca no próximo bloco. É aquela égua que todo criador de marcha picada tem ciúme de quem tem. Ela é realmente uma égua com uma sequência na picada. O estilo da picada é bonito de se ver. E ela é praticamente perfeita. E agora vamos para um breve intervalo. Fique com a gente, o Agronacional volta já já. Estamos de volta com o Agronacional aqui na TV Brasil e também no Canal Rural. E hoje estamos revendo algumas das melhores matérias de 2022. Você vai ver já já. A cana-de-açúcar é uma das primeiras culturas agrícolas do mundo. A descoberta foi há milhares de anos na Nova Guiné, mas na Índia que fez sucesso. Depois, foi trazida pelos portugueses ao Brasil. Aqui, a primeira muda foi plantada na capitania de São Vicente, mas foi no Nordeste, principalmente na capitania de Pernambuco e da Bahia, que os engenhos de açúcar se multiplicaram. E agora vamos relembrar a história da égua caprichosa, um animal com muito rendimento na marcha e excelente desempenho. Uma raça encantadora e cria de uma linhagem desenvolvida para a marcha picada. Vamos conferir? E agora ela é uma marcha que tem mais rendimento, mais avante. Comodidade, a marcha, esse tríplice apoio, e isso é realmente fundamental dentro da picada. A caprichosa foi adquirida pelo indivíduo, que é uma égua muito bela, muito boa, né, espetacular, vamos dizer, de marcha. O que eu procuro, todas as minhas éguas, minhas matrizes, são todas elas voltadas sempre para a linhagem de picada. Ela sendo filha do embaixador do Porto Azul, tendo Elfo como tio, Favacho Único como avô materno, já encantou o seu Bruno por aí.
E tem também na Caprichosa Herdade Capricho, que tem essa linhagem Herdade, que vem ser também avô do Favacho Único. Então a Caprichosa é um animal bem completo nessa parte genética, nessa parte de acasalamento com os atuais cavalos da marcha picada do Brasil. É aquela égua que todo criador de marcha picada tem ciúme de quem tem. Ela é realmente uma égua com uma sequência na picada, o estilo da picada é bonito de se ver e ela é praticamente perfeita. Ela tem já 25 campeonatos, todos eles sempre do top, né, da premiação. E ela tem 6 anos, é uma égua jovem, né, é um animal novo ainda. Desde o ano passado, na Nacional do ano passado, ela foi apresentada por uns amigos lá do Pernambuco e logo no início, agora de 2019, o seu Bruno fez a parceria com o seu Roberto. É a segunda nacional. Na primeira ela não foi muito bem. Uma questão de adestramento, coisa assim, mas ela foi ainda segundo prêmio dentro da categoria, foi bem nesse ponto. Mas esse ano é que ela despontou mais. Ela evoluiu muito no condicionamento, na própria marcha, o gesto melhorou muito, equilibrou. Então a Caprichosa só deu alegria. Depois de janeiro, ela cresceu muito. Para um animal fazer uma melhora assim, desse tipo, vem ao adestramento. Adestramento e fazer com que a marcha seja corrigida. Ela foi submetida a um acompanhamento melhor no adestramento, um acompanhamento melhor no estilo de marcha, né? E isso só se faz com o tempo. Numa exposição no Aras Cascatinha, ela foi a campeã das campeãs de marcha. Aí ela foi para a Festa do Cavalo em Gravatá. Ela repetiu o resultado de campeã das campeãs e grande da raça, marchadora ideal também. 2 exposições muito fortes no Pernambuco, onde ela sagrou-se a melhor égua da exposição de marcha picada. Quando ela entrou, então ela foi sendo selecionada, né? Eram 19, se não me falha a memória. Depois ficou entre as 12, depois foi para as 7. E aí, dentro das 7, a gente vê que o rendimento dela na marcha e o estilo dela de marcha, aquilo ficou igual desde que ela começou até que terminou. Ela sempre foi igual, entendeu? E sempre tendo aquele dinamismo, aquela vontade de andar e rasgar e ir para frente. A campeã nacional de marcha égua adulta, marcha picada, desta 38ª Nacional do Cavalo Manga Larga Marchador, é Caprichosa de RJ. Diagrama ainda mais lapidado na baia e quando a gente monta, aí sem sombra de dúvida, 2 éguas muito boas de adestramento, na condição, mas hoje a baia ganhando tanto no grau da maciez como também na comodidade, por isso a definição. Haja joelho nessa nacional, não é mesmo? A gente fez uma promessa para subir de joelho que eu venho trabalhando nela há mais de 6 meses já, a gente vem se dedicando, muita dedicação e muito cuidado com ela. E a gente só trouxe ela para a marcha aqui. A gente teve muito cuidado mesmo, muita atenção nela. E por que é tão emocionante subir ali na rampa com a Caprichosa? Não tem. Assim, é a primeira vez num campeonato de marcha, o resultado de uma dedicação, de um trabalho, de esforço.
a equipe unida consegue ter um resultado bom. O grande das éguas de picada foi muito, estava muito nível muito bem elevado, entendeu? Estava muito, a gente tem uma égua muito boa. O que ela apresentou na categoria, ela foi apresentar aquilo na marcha junto com as outras, todas campeãs de marcha das outras categorias. Campeã nacional de marcha e reservada campeã nacional égua adulta. Marcha picada é caprichosa GLJ. Criação de Gerson de Aquino Lucena Júnior e exposição de condomínio caprichosa GLJ, Aras Pichaó, Moreno, Pernambuco. Ela foi apresentar a mesma coisa. Ela entrou do mesmo jeito na marcha. Então aquilo dá uma esperança muito grande na gente de ver que o animal não mudou, o animal continuou aquilo. Se ele teve sucesso na categoria, a gente esperava também que realmente ela tivesse no grande campeonato de marcha. A campeã nacional de marcha picada, esta 38ª nacional do cavalo marcador, é caprichosa. Foi unânime as notas, tá? E isso é muito bom porque dentro dos juízes todos, eles tiveram a nota máxima para ela. E isso é que dá um prazer muito grande na gente de poder ter esse animal conosco. Chegou aqui no Aras, aí ela descansou uns 15 dias, aí eu tive a oportunidade de dar uma montadinha nela para ver como que ela é, mas ela é muito boa, né? De cela, de diagrama, de marcha, tem curta, longa e média, entendeu? Ela tem tudo para voltar para a pista. E eu acho que ela tem que voltar, porque primeiro que o que é bonito e o que é bom é para se mostrar, né? Não você pode deixar dentro de casa. Queria deixar aqui um depoimento, que vamos dizer assim, um agradecimento ao Roberto Colseiro, que é meu sócio na égua, porque ele teve o desprendimento de me ceder os 50% da égua há uns tempos atrás e tudo, e ele não está aqui nesse momento dessa entrevista, eu gostaria que ele tivesse. Meu amigo Bruno, tenho certeza que também gostaria muito de estar aí dividindo esse momento tão especial com você. A equipe do MMTV aí fazendo essa reportagem sobre nossa égua caprichosa, égua que nos deu tantas alegrias nessa Nacional 2019, encantou o público em geral. Estou programando para lhe fazer uma visita. Em breve estarei aí no Rio para conhecer a Tropa Rodeio, lhe dar um abraço pessoalmente e matar a saudade da nossa eguinha. Grande abraço para você. Tudo de bom. A égua caprichosa é um animal completo na parte genética e destaque dos cavalos de marcha picada do Brasil. A cana é um dos principais e mais antigos cultivos realizados aqui no Brasil. E as evoluções tecnológicas são cada vez mais praticadas nesse tipo de agricultura, aumentando a produção e trazendo mais lucratividade para o negócio. A cana-de-açúcar é uma das primeiras culturas agrícolas do mundo. A descoberta foi há milhares de anos na Nova Guiné, mas na Índia que fez sucesso. Depois, foi trazida pelos portugueses ao Brasil. Aqui, a primeira muda foi plantada na capitania de São Vicente, mas foi no Nordeste, principalmente na capitania de Pernambuco e da Bahia, que os engenhos de açúcar se multiplicaram. E hoje, como está a produção de cana quanto à sustentabilidade? Hoje, o processo de produção está mais tecnológico no sentido de trazer ferramentas para melhorar o processo agrícola como um todo, sabe? Mudanças tecnológicas que o Roberto, produtor de cana há pelo menos 18 anos, usa nas suas lavouras. Isso traz um grande benefício, principalmente para você ter uma boa produção e ter uma boa rentabilidade do seu negócio, que é fundamental hoje você produzir bem. Eu vejo como uma sustentabilidade aí para
trazer melhorias para o produtor, trazer novas tecnologias que podem agregar a nossa produção e também trazer uma rentabilidade melhor para o negócio. Nos últimos 15 anos, o setor sucroenergético adotou medidas que causam menos impacto ao meio ambiente. Uma delas é a eliminação da queima da palha da cana no pré-colheita. E isso trouxe muitos benefícios. Um deles foi a redução da emissão de gases do efeito estufa. Hoje, praticamente 100% da cana do estado de São Paulo é colhida de forma mecanizada, e aí isso possibilitou o uso de outras tecnologias, como rotação de cultura, intensificação da rotação de cultura, na verdade, que já era feita, uso de drones, uso de agricultura de precisão, melhor sistematização de área e uso de GPS para tráfego controlado. Então, tem diversas tecnologias que hoje a gente consegue aplicar no nosso canavial, no manejo do canavial. Vamos falar um pouquinho da rotação de cultura. Eu sei que para essa região, normalmente vocês rotacionam cana com amendoim, é isso? Sim, a cultura que é mais rotacionada com cana na nossa região, aqui especificamente na região de Ribeirão Preto, é amendoim. A soja vem aumentando ano a ano e está ganhando espaço também, mas tradicionalmente aqui na região o amendoim é a cultura mais utilizada na rotação. Além de aumentar a rentabilidade do produtor rural, o amendoim proporciona benefícios agronômicos também para o canavial. Ele quebra ciclo de pragas, de solo, ciclo de nematóide, então ele proporciona um ambiente melhor para o próximo ciclo de cana. Com relação ao drone que você citou, como é que funciona efetivamente para diminuir até o custo para o produtor rural, o drone, nesse momento na cultura da cana? O drone pode ser utilizado de várias maneiras no manejo do nosso canavial. Então a gente pode fazer desde levantamentos de campo, por exemplo, levantamentos de plantas daninhas ou levantamento de falha de plantio e soqueira, até aplicações via drone. Então, por exemplo, no levantamento de plantas daninhas, a gente quantifica essas plantas daninhas dentro do talhão e isso possibilita que a gente faça um manejo específico só no local onde tem infestação e acaba reduzindo o uso de insumos, racionalizando esse uso de insumos e aumentando consequentemente a rentabilidade do produtor. Segundo o Instituto de Economia Agrícola do Estado de São Paulo, o Brasil é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar. Na safra 2020-2021, foi responsável por mais de 654 milhões de toneladas destinadas à produção de pelo menos 41 milhões de toneladas de açúcar e quase 30 bilhões de litros de etanol. A Associação dos Plantadores de Cana do Oeste do Estado de São Paulo oferece aos associados tecnologia e assistência técnica, entre outros serviços, com a intenção de democratizar o acesso à informação e a modernização no campo. Isso contribui para o desenvolvimento do setor. O trabalho de sustentabilidade, quando a gente vê que aquela cana ela é produzida de uma maneira ética, cujos trabalhadores daquela fazenda seguem as regras trabalhistas exatamente como manda o figurino, os produtores respeitam as questões ambientais e, de uma maneira ou outra, trabalham uma relação ética e justa em todos os ambientes da cadeia, isso é sustentabilidade. Através de muito empenho e a adoção de tecnologias, o Brasil atingiu a posição de maior produtor mundial de cana-de-açúcar. Com sustentabilidade e democratização do conhecimento e ferramentas de produção, o setor pode continuar se desenvolvendo aqui no Brasil e manter os bons resultados aos produtores. E você vai ver ainda hoje. Quando o assunto é qualidade do cacau, a resposta é uma só. O cacau de qualidade é aquele cacau que é bem fermentado e que sofre todo o processo de secagem e fermentação no momento adequado, nos procedimentos adequados. Se o produtor faz isso, a gente tem uma amêndoa de boa qualidade para ser processada. Está na hora de mais um rápido intervalo. Não saia daí, porque o Mundo Agro passa por aqui. Estamos de volta com o Agro Nacional aqui na TV Brasil e também no Canal Rural. Nós estamos revendo hoje algumas das melhores reportagens da temporada. E você vai ver em instantes. O agropecuarista uniu tecnologia
compromisso com sustentabilidade e respeito às pessoas no modelo produtivo rentável, encarando a propriedade rural como um organismo agrícola vivo. E agora nós vamos conhecer como é a cadeia produtiva do cacau e quais são alguns dos principais desafios dos produtores. Com uma boa assistência técnica e mais acesso a crédito rural, a cadeia produtiva do cacau ainda pode crescer e muito. Quando o assunto é qualidade do cacau, a resposta é uma só. O cacau de qualidade é aquele cacau que é bem fermentado e que sofre todo o processo de secagem e fermentação no momento adequado, nos procedimentos adequados. Se o produtor faz isso, a gente tem uma amêndoa de boa qualidade para ser processada. Mas como a fermentação acontece? Antes dela, é preciso colher o cacau. Depois de colhidos, os frutos são cortados e as sementes separadas. Cada fruta contém entre 20 e 40 sementes presas à polpa que precisam ser retiradas de forma manual. Feito isso, as sementes são selecionadas. Aí tem início a fermentação, que reduz a umidade e diminui a acidez. Tem alguns processos que são predominantes para ter qualidade, né? Então nós colhemos o cacau no ponto certo de maturação, aqui é o que nós chamamos de amarelo ouro, e depois de colhido, quebrado na roça, ele vem aqui para essa estrutura, né, que é uma estrutura de madeira, né, chamado de coxo, onde esse cacau é depositado aqui dentro e ele passa aqui de 5 a 7 dias fazendo esse processo, né? O processo da fermentação ele é importantíssimo para se ter qualidade na amêndoa. Os coxos de fermentação são feitos de madeira. Durante o processo, é importante que as sementes sejam remexidas a cada 24 horas. Quando estiverem com cor castanho avermelhada, estão prontas para a secagem. Então, a partir do momento que eu observo que esse cacau está no ponto certo de fermentação, aí ele é levado para a estrutura de secagem e lá ele permanece por mais 8 dias em média. Então, esse processo da colheita até a secagem do cacau, ele dá em torno de 18 a 20 dias, né, para você ter um cacau de qualidade, né? E aí, depois de feita a secagem, ele é envelopado, né, tem toda uma estrutura, né, de sacaria especial para que não entre umidade nessa amêndoa. Foi inclusive o cuidado com o processo de fermentação que fez o casal Verônica e José Renato, moradores da cidade de Brasil Novo, no estado do Pará, ganhar prêmio pela qualidade das amêndoas. Mas a trajetória teve momentos desafiadores, superados com o auxílio de assistência técnica especializada. Há uns 3 anos para trás, né, a gente tinha muita perda na lavoura, principalmente do ataque de fungos. O principal deles é a podridão parda. E a gente vinha lutando já há muitos anos para tentar diminuir essa perda. Mas em função de algumas aplicações feitas de forma errada, a gente não tinha resultado. Daí, com o advento da assistência técnica do pessoal do Senar, a gente conseguiu fazer algumas correções, né, fazendo a aplicação, mas de forma correta, de uma forma com os intervalos adequados. Nós conseguimos reduzir essa perda de 70%, 80% para no máximo 10%, 12% que a gente está encontrando hoje. Então a gente teve um resultado muito bom com o auxílio do pessoal do Senar. O técnico que acompanha a gente, né, o Fernando, ele deu um direcionamento para a gente da melhor forma de fazer com custo menor, né? Além do Fernando do Senar, a gente também teve a ajuda do pessoal da Barrique Calibur, né? Também técnicos também que ajudaram a gente de alguma forma. O Fernando é expert em cacau, sabe de cor o que precisa para ter sucesso na produção. A gente trabalha com nossos produtores a questão do tripé da cultura do cacau, que seria a poda, que é o carro-chefe da lavoura do cacau. Em segundo lugar, controle de pragas e doença. E, por último, adubação. Só que sem esses dois primeiros, que é controle de doenças e poda, não se pode fazer adubação. Se a gente não controla as doenças e as perdas, a gente não consegue adubar e ter o resultado que a adubação expressa. Vamos dizer, se eu não faço a poda e nem o controle de doença, eu faço a adubação, a roça vai aumentar a produtividade, só que a mesma porcentagem que eu tinha em perdas de fruto para a doença, eu vou ter se a roça aumentar a produção.
Aí não tem que seguir esse tripé. Parte primeiro da poda e, em segundo lugar, controle de pragas e doenças, que inseto e doenças fúngicas, vamos dizer, podridão parda e vassoura de bruxa, que é as que mais causa perda econômica na roça. Perdas que nenhum produtor quer. Assistência técnica é um dos grandes gargalos aí da cadeia identificados, né? A gente também, quando começou, tinha muito poucos produtores recebendo assistência técnica. A própria CEPLAC deixou formalmente de ser uma entidade para assistência técnica. E isso criou uma lacuna, né? Mas felizmente o Senar, que é um parceiro nosso forte, priorizou a cadeia do cacau como uma cadeia prioritária de ação. Então hoje o Senar, por exemplo, saímos de 2018 com 300 produtores em assistência técnica pelo Senar e agora estamos batendo 3.500, um aumento expressivo, né? Mas claro que ainda não resolve, a gente precisa muito mais. Mas ontem tivemos a oportunidade de ver produtores com grande impacto da assistência técnica, né? Diminuindo o prejuízo por pragas e doenças e aumentando, duplicando a sua renda com assistência técnica bem feita. O cacau é uma fruta nativa. É importante que os métodos de plantio sejam associados aos sistemas agroflorestais para aumentar a renda do produtor. Além disso, crédito rural também pode fazer toda a diferença. A gente está trabalhando muito na frente crédito rural e assistência técnica, né? Dentro de crédito, o Brasil tem um plano agrícola muito grande, são 250 bilhões de reais por ano, mas a cadeia do cacau acessa pouco desse crédito. E crédito, por exemplo, de Pronaf, que é para a agricultura familiar, que tem excelentes condições de juros e de pagamento, mas a gente vem conseguindo melhorar isso significativamente. Só para dar alguns números, 2017, quando a gente começou a iniciativa do Cocoa Action, o crédito de Pronaf no cacau era da ordem de 19 milhões de reais, que é muito pouco, perto de 250 bilhões de reais. No ano passado, a gente fechou 67 milhões de reais, ou seja, vem crescendo significativamente ano a ano por um esforço coletivo de toda a cadeia, junto com os bancos, Ministério da Economia, uma rede de parceiros que vem trabalhando para a gente destravar esse crédito que ele está disponível para o produtor, mas por diversos fatores esse produtor não está conseguindo acessar, mas quando a gente vai destravando, outros produtores vão pegando e vão vendo a vantagem. Mas claro que a gente precisa também, com isso, garantir assistência técnica. Para a dona Verônica, toda a trajetória com o cacau se resume a uma coisa só: responsabilidade. Por quê? Porque hoje, por exemplo, o fato de a gente ter sido uma das melhores amêndoas do Brasil no ano de 2021 faz com que a gente tenha muito mais responsabilidade com o cuidado no cacau que a gente tem, né? E cada vez mais produzir com qualidade, né? Para que os nossos clientes e os nossos consumidores do nosso chocolate tenham a melhor amêndoa que existe. Parabéns à Verônica e ao José Renato pelo merecido prêmio que receberam pela qualidade do seu produto. E agora você vai conhecer um sistema que integra pecuária regenerativa e agricultura de alta tecnologia em suas fazendas. O Grupo Roncador prioriza 4 P's: plantas, pecuária, pessoas e planeta. Vamos conferir? O homem por trás da gestão. Os olhos vivos de Pelerson Penido Dalla Vecchia, responsável pelo Grupo Roncador, refletem uma mudança de consciência quando o assunto é produção de alimentos. O agropecuarista uniu tecnologia, compromisso com sustentabilidade e respeito às pessoas no modelo produtivo rentável, encarando a propriedade rural como um organismo agrícola vivo. A gente foi galgando vários degraus, né? E aprendendo a produzir melhor e mais, chegando hoje num momento que a gente percebe que o mais importante é o equilíbrio, né, do sistema agrícola, né? A gente perceber a fazenda como um organismo agrícola vivo, né? E nessa percepção a gente tem o tripé da sustentabilidade que sustenta esse organismo agrícola vivo saudável, né? O organismo agrícola vivo que compõe um slogan: produzimos alimentos que queremos consumir.
É desta forma que a Fazenda muda o conceito de gestão rural e aposta no chamado 4Ps, que prioriza plantas, pecuária, pessoas e planeta. Projeto que construiu sua base no tripé da sustentabilidade. Então é sustentabilidade econômica, né? Pois se o projeto não parar em pé, ele acaba. Então, sem a sustentabilidade econômica, nada se sustenta, né? A sustentabilidade social, que é esse olhar para as pessoas, para o desenvolvimento das pessoas. O que a gente quer para a gente quer para os outros. Então, a gente busca sempre qualificar as pessoas no sentido técnico, mas também no sentido de ter essa percepção, né, de ocupantes do planeta, né? Então, e olhando essa área geográfica que está sobre o nosso alcance, né, sobre o nosso sofre os impactos das nossas decisões, né? E esse impacto pode ser positivo ou negativo. Então, a gente quer que seja positivo, né? Em todos os aspectos. Uma das propriedades do grupo, a Fazenda Mantiqueira, localizada no Vale do Paraíba, estado de São Paulo, é um exemplo de resultado, tecnologia e sustentabilidade. Consequência de um caminho trilhado ao longo do tempo. Não é à toa que o Grupo Roncador é considerado um dos principais grupos agropecuários do Brasil. Vamos conhecer algumas estratégias de manejo de pastagens e como evitar o surgimento de plantas daninhas. No início dessas primeiras chuvas, antes da estabilidade pluviométrica, é importante realizar um levantamento técnico com o grande intuito de identificar essas plantas invasoras, identificando essas plantas, sermos mais assertivos na escolha de um produto ideal para que possamos ter efetividade sobre elas. É importante nos atentar com um dos principais fatores no processo da degradação da pastagem, que é a infestação agressiva de plantas daninhas. Essas plantas daninhas, quando elas têm uma competitividade com a espécie forrageira, o que acontece? Há vários fatores, principalmente quando tem a competição por espaço, por água, por nutriente. Além, ocorre a interceptação luminosa. É quando a planta daninha ela tem um potencial de desenvolvimento e crescimento superior à espécie forrageira. A grande importância de não termos essa competição entre espécie daninha e espécie forrageira é porque a nossa janela de aplicação é uma janela curta. Então temos que ser assertivos no início do período chuvoso para que possamos ter a oferta de forragem para um período mais seco. Quando tiramos essa competição, é ideal a gente fazer toda essa parte de vedação para que o capim se recupere. É o momento que a planta forrageira ela passa pelo período de recuperação e poder ofertar a sua capacidade produtiva e, consequentemente, aumentar a sua taxa de lotação. Se você erra o manejo, principalmente entrada e saída dos animais, você faz com que a pastagem RAP fique muito abaixo do nível dela, você vai descobrir o solo. Descobrindo o solo, você vai dar oportunidade para que essa planta daninha ela venha a fazer um novo ciclo, aí vai ter a nova reinfestação, aí você tem que fazer uma outra estratégia. Só que pensando que a gente já está mais da metade do período chuvoso. Dessa forma, a gente poder fazer uma estratégia de implementar conceitos de entrada e saída dos animais de acordo com cada espécie forrageira é o ideal. Porque dessa forma você não erra o manejo, você mantém uma determinada altura da espécie forrageira, fazendo com que ela consiga mais facilidade de se recuperar do pastejo que foi feito. A estratégia de pastejo é fundamental para que consigamos ter uma melhor oferta de forragem e capacidade de suporte também. Tecnicamente, se você entra no início do período chuvoso com competição de planta daninha e juntamente com a planta forrageira, você já vai ter que melhorar a sua capacidade de suporte, ou seja, vai ter que reduzir. Enquanto você não fizer esse manejo, ou seja, esse controle dessas plantas invasoras que estão em competição com a forrageira, você não consegue botar a capacidade de suporte como se aquela área tivesse um potencial muito produtivo. Então, como que a gente consegue fazer isso? Através do controle, você faz a parte de vedação, dessa forma você consegue mensurar a sua capacidade de suporte e aí você vai adequar de acordo com o que a sua área, a sua forrageira consegue entregar. Se nós não fizermos nada, não fizermos nenhum controle, nenhum manejo e errarmos essas estratégias, o que vai acontecer com essa área aqui? Ela vai voltar ao seu bioma
antigo. Vai toda reinfestar de novas plantas. E aí começa um novo ciclo. Aí você tem que fazer uma reforma, aí você tem que fazer toda a parte de manejo, ou você fazer a correção, ou fazer uma nova adubação. E começar um novo ciclo. O porquê que aplicamos herbicida no início das águas? É quando as plantas daninhas estão iniciando seu estágio vegetativo e os herbicidas da linha pastagem, ele tem a sua melhor atividade fisiológica, vamos dizer de uma forma mais técnica, por conta que a planta está em estágio em desenvolvimento. Sendo assertivo nessas aplicações no início das águas, o que nós teremos um custo-benefício. Consequentemente, teremos uma menor dose, por conta que a planta ainda está no estágio inicial, certo? E o custo será muito mais inferior. E principalmente o retorno. Vamos retornar, além de tirar a competitividade, você vai estar ofertando, fazendo com que a planta forrageira ela consiga entregar sua capacidade ideal de produtividade. Ou seja, economicamente, tempo, um período que o pecuarista vai ter para poder estrategicamente melhorar a sua oferta de forragem, sem ter nenhum tipo de competição, pensando numa forma mais sustentável. Já ao contrário, quando realizamos aplicações, já do período metade do período chuvoso para o final do período. O que acontece? As plantas daninhas já estão no estágio reprodutivo, onde dificulta um pouco mais o seu controle, havendo uma melhor concentração dos produtos para que tenha melhor efetividade, de forma mais sucinta do que tudo foi apresentado. Primeiro, começar a fazer a identificação das plantas invasoras através de um levantamento técnico. Segundo, tomar a decisão qual o melhor produto e que dose eu vou recomendar para o controle dessas plantas daninhas. Como próximo passo, a vedação, que é muito importante para a recuperação dessa pastagem, para que ela consiga te entregar o valor produtivo que ela tem a capacidade de potencial. E outro ponto importante, que é nada mais que a gente fazer a altura de pastejo, de entrada e saída dos animais no período correto. Isso faz com que você consiga ter uma melhor recuperação dessas pastagens sem que ela demore muito tempo para poder fazer novas formações. Um manejo adequado é fundamental para garantir a qualidade e a produtividade das pastagens sem a interferência de plantas daninhas. E com essa matéria eu me despeço de você. Mas eu te espero aqui na semana que vem para conhecer comigo mais histórias incríveis do mundo agro. Se você perdeu ou quer rever algum dos nossos conteúdos, é só acessar a TV Brasil Play e nos seguir nas redes sociais da TV Brasil. Um excelente dia para você, um ótimo almoço de Natal em família e até semana que vem. Tchau, tchau!